E aí, galera, vamos lá para o nosso texto 5. O nosso texto 5, ele fala o seguinte: filosofar é pensar sobre o pensar. Ou seja, filosofar é o pensar o que eu estou pensando. Então, aí eu coloquei as partes do nosso texto. Tá do mesmo jeito da apostila de vocês podem ir acompanhando e podem ir grifando também as partes que vocês acharem interessante. O nosso texto é dividido em 3 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: quando você está apresentando um trabalho na escola e alguém pede para explicar melhor o tema que você está explicando, você certamente começa a pensar numa forma melhor de explicar. É ou não é? Por exemplo, isso acontece com nós professores. Quando a gente está explicando um conteúdo que o aluno diz: professor, eu não entendi. Aí a gente pensa numa forma melhor de explicar aquele conteúdo para que vocês entendam de uma forma mais fácil. Ao pensar para responder uma pergunta, você está pensando sobre o seu próprio pensamento. Então, o que é que eu estou pensando? Como é que eu vou responder essa pergunta? Então, eu estou pensando sobre o meu próprio pensamento. E através do pensamento, podemos voar para lugares muito distantes. Essa é a capacidade do pensamento, de nos levar a lugares que nós estamos muito distantes. Segundo parágrafo. O pensar é um movimento, uma atividade da inteligência que conta com uma grande invenção do homem, que é a palavra. Então, aí ele vem dizendo o quê? Que o pensar é um movimento, é uma atividade que faz parte do homem. E que esse pensar, essa atividade que faz parte do homem, conta com uma grande invenção, que é a palavra. Por quê? Por que a palavra? Porque geralmente eu falo o que eu estou pensando. Por isso que a palavra está acompanhada com o pensamento. Porque geralmente nós falamos o que nós estamos pensando. O pensamento é uma linguagem interna, ou seja, nossa, de cada um. É uma linguagem interna de cada pessoa. Quando nós pensamos, nós dialogamos com nós mesmos. Quem já se deparou assim, deitado, vamos supor, numa rede, na cama, parado, pensando, imaginando, aí de repente diz: ô, besteira, isso que eu estou pensando. É isso mesmo. Então, o pensamento é um diálogo com você mesmo. Só o sujeito sabe o que ele pensa, ou seja, só eu sei o que eu estou pensando. Só você sabe o que você está pensando. Quando fala, faz uma exposição do que pensava. Ou seja, como eu falo, igual eu já falei, quando eu falo o que eu estava pensando. Então, a fala é um pensamento externo. Ou seja, se eu falo o que eu estava pensando, então a fala vai ser um pensamento que saiu para fora. Ou seja, a fala é um pensamento externo, pois foi colocado para fora, o que possibilita que as outras pessoas tomem conhecimento daquilo que eu estava pensando e que apenas era para quem pensava. Terceiro parágrafo. Platão afirma que a palavra ela tem 3 significados. A palavra ela pode ser fármacon, de onde se origina o termo farmácia, que pode ser traduzido como remédio, veneno e maquiagem. A palavra, quando ela tem o significado, quando ela tem a intenção de remédio, é quando eu reconheço a qualidade das pessoas. Ou seja, ela é quando essa palavra, quando o que eu falo é utilizado para o bem. Tem o objetivo de promover e preservar a vida em todas as suas expressões. Então, quando a palavra, quando o meu pensamento, ele tem um significado de remédio, é porque é uma palavra, um pensamento bom. Essa mesma palavra que eu utilizo também pode ter
um significado de veneno. Quando é que a palavra tem um significado de veneno, tem a intenção de veneno, a palavra? Por meio da palavra veneno, eu degrado a imagem do outro, levanta-se falso, finge-se, grita-se, magoa as pessoas que amam. Então, o nome já está dizendo, farmácia, remédio, quando a palavra vem acompanhada desse significado remédio, ou seja, uma palavra, algo bom que eu digo, o nome já está dizendo remédio, né? Remédio é algo bom, é algo para curar, então é uma palavra que cura. Já a palavra contém o significado de veneno, é uma palavra que eu utilizo geralmente para desagradar alguém, para gritar, para magoar alguém, para magoar as pessoas. E nós temos também a palavra, quando ela tem o significado de maquiagem, que é quando ela é utilizada para esconder as verdadeiras intenções, promover a mentira, esconder a verdade, promover o que não é bom, belo e justo. Ou seja, palavra maquiagem é aquela palavra, quando eu digo a palavra falsidade, está relacionada à falsidade. Então, vamos retornar aí de novo para a gente poder compreender. A palavra, ou seja, aquilo que sai da minha boca, pode ter 3 objetivos: remédio, veneno e maquiagem. Quando a palavra que sai da minha boca tem o objetivo de remédio, é para curar, é para causar o bem, é para promover e preservar a vida. Quando a palavra que sai da minha boca, ela tem uma intenção de veneno, é geralmente uma palavra para causar uma confusão, para gritar, para promover alguma discórdia. Quando a palavra que sai da minha boca, ela tem uma intenção de maquiagem, é quase a mesma coisa do veneno, só que ela não magoa tanto, porque é uma coisa assim que causa um arrudeio, ou seja, porque é uma maquiagem. Eu estou me utilizando da falsidade, ok? Deu para entender aí os 3 usos, quando a minha palavra ela tem um significado? Pronto, então vamos para as questões para pensar. Primeira questão. Imaginemos os homens da pré-história com suas diversas atividades. Cite hipóteses de como pode ter surgido a linguagem. Então, como é que vocês acham que os homens começaram a se comunicar? Foi a partir de quê? Entendeu? Então, vocês vão citar hipóteses. Não tem uma hipótese, vocês vão citar umas que vocês acham que causou esse surgimento da linguagem. Segunda, reflita sobre as pessoas que vivem à sua volta. Cite exemplos do uso da linguagem remédio, veneno e maquiagem. Vocês vão exemplificar cada uma desses aí numa situação. Por exemplo, remédio. Aí vocês vão citar, quando eu digo uma pessoa boa, uma coisa boa para alguém. Aí quando é que ela é veneno? Quando é que a minha palavra é maquiagem, ok? Então, dentro de cada um, vocês vão citar um exemplo. E nós temos aí a terceira. Avalie a sua relação com os demais, explique qual é o uso da linguagem que costuma fazer. Então, no seu dia a dia, qual é o tipo de linguagem que você mais utiliza daquele? Você vai justificar. Quais as consequências do uso da linguagem como maquiagem para os grupos que fazemos parte? Certo? Quando eu me uso da falsidade nos grupos, por exemplo, no grupo familiar, no grupo dos amigos, quando eu me utilizo da falsidade, qual é a consequência disso? Quinta, em nossas famílias, como podemos nos beneficiar como grupo ao utilizarmos a palavra remédio? Quando eu sempre falo coisas boas, qual é a consequência, qual é o benefício disso para o meu grupo familiar? Sexta, existe uma máxima bíblica que afirma: a boca fala do que o coração está cheio. Você concorda com essa ideia? O que sai da minha boca é o que eu estou sentindo no meu coração? Sim, não, e explique o porquê. Então, essa daí é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários na nossa sala de aula virtual que eu vou respondendo, ok? Já sabem, não precisa copiar as questões, só coloca as respostas no caderno, mas não esqueçam de colocar o cabeçalho. Filosofia, a data de hoje, texto 5, filosofar é pensar sobre o pensar, e respostas, e coloca a questão 1 e responde, certo? Então, tchau, até a próxima.